Olá, gente. Você está aqui no canal Outro Livro, é um canal de conversas com escritores e escritoras. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Caminhando com os Mortos. A gente tem a presença da Micheline Verunski com a gente. Quero agradecer a sua presença, Micheline. Seja muito bem-vinda ao canal. Oi, Ricardo, é uma alegria estar aqui com você, com seus espectadores e falar sobre os livros e sobre essas coisas que movem a gente é sempre muito bacana. Maravilha. Eu que agradeço. A gente vai falar então sobre o Caminhando com os Mortos, que é um romance da Companhia das Letras de 2023. Ele tem 142 páginas. E a Micheline, para quem não a conhece direito, ela é pernambucana, é autora de livros de poesia, de contos, de romances. A Micheline é bastante premiada, né? E o último prêmio dela, se eu estou correto, foi o de melhor livro de contos, agora com Desmoronamentos. É isso, né, Micheline? Exato. Prêmio da Biblioteca Nacional. Ela também já ganhou o prêmio São Paulo com esse aqui, o Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. O Jabuti, com o Som do Rugido da Onça, que eu tenho aqui também, e que foi também terceiro classificado no Prêmio Oceano de 2022. Mas eu tenho outros livros aqui, eu acompanho a literatura da Michelina há um tempo, né? Tem o Observador e o Nada, Nossa, você tem o Observador e o Nada, essa edição. eu tenho e tenho ele autografado Olha aí, isso, que legal. ao Ricardo, este Observador, com afeto. E tenho o Geografia Íntima do Deserto. Tenho de poesia também da Micheline, O Movimento dos Pássaros. E de ficção ainda tenho o único que eu não li, O Amor, Esse Obstáculo. O Sim, único que eu que tenho faz parte aqui, da trilogia Infernal. pois é, esse eu estou guardando ainda, não consegui achar como ler, mas em breve. Mas é isso. Então, eu agradeço muito a presença da Micheline. Aqui no canal Outro Livro, é bem interessante que você que esteja chegando agora faça a inscrição, né? Possa acompanhar a gente, aumentar esse espaço de interlocução aqui também. E, Micheline, eu queria começar perguntando como é que você pensa os seus livros, em particular esse, como é que você pensou esse Caminhando com os Mortos, assim, em relação aos problemas do nosso tempo, né? O romance ele trata de uma série de questões que se tornaram muito importantes no Brasil contemporâneo, como a justificação religiosa para uma cultura de violência, né, violência dirigida principalmente contra os corpos dissidentes, né, dessa estrutura religiosa, estrutura de poder, como é o caso das mulheres, por exemplo. Então, eu queria que você pudesse dizer o quanto esse projeto surgiu nesse debate, né, no fim das contas, nessa denúncia do nosso tempo aí fundamentalista e de uma cultura da morte. O quanto isso te leva a escrever. É, esse romance, ele vai surgir primeiro, Ricardo, como um conto que Uhum, eu escrevi simultaneamente ao som do rugido da onça. Eu estava escrevendo o som do rugido da onça e estava escrevendo esse conto também. Só que chegou um momento que esse conto, ele, sei lá, algo, algo estagnou. O conto nem avançava e eu não conseguia saber exatamente o que era que eu queria com ele. Então eu engavetei e disse, no futuro eu penso se eu recupero, se eu termino, o que é que eu faço com isso? E era um conto longo, né? Na verdade, não era um conto mais longo, quase uma novela já, né? E, e ele ficou ali guardado. Só que todas essas questões, né, que foram questões que foram se exacerbando, desculpa, ao longo do tempo, elas continuaram ali fermentando. Em 2020, quando
começa a pandemia, um pouco antes, aconteceu um episódio da minha vida pessoal que me fez relembrar esse conto. Esse conto eu devo ter escrito ele ali em 2017, 2016, 2017, mais ou menos. Em 2020, um pouco antes da pandemia, um pouco, acho que, eu não vou lembrar a data exata. Um amigo foi assassinado e era um homem negro, homossexual, um professor, né, um homem da cultura, era ator também, e ele foi assassinado, queimado. Ele era homossexual, foi assassinado queimado. E como esse conto, ele já tratava dessa questão, né, da questão da intolerância com o outro, né, da intolerância eh, religiosa, a intolerância para com a alteridade, para com o corpo do outro e a existência do outro, eu pensei que era momento de eu voltar a esse conto. E foi justamente com a pandemia, com aquela coisa do confinamento, que eu retomo o conto, que eu percebo que o que me estagnava nele é que ele não era um conto, que ele tinha um fôlego maior e eu não conseguia escrever ao mesmo tempo o som do rugido da onça e ele, né? Então é quando eu começo a me dedicar, né, a essa escrita. Esse é o meu romance da pandemia. Uhum, Eu lembro que na época, tão logo assim, fechou tudo. Eu recebi muitos pedidos, muita gente me pediu: ah, escreve alguma coisa sobre a pandemia. Você não tem um poema, você não tem um conto, alguma coisa sobre a pandemia? E eu disse não a todos os pedidos, porque eu não tinha condição de escrever sobre a pandemia ali no olho do furacão. Mas eu pensei que eu podia escrever não só sobre esse cenário violento que a gente vive, né? E que naqueles anos pré-pandemia e de pandemia pareciam estar mais exacerbados por conta do momento político que a gente vivia, e que, falando sobre essas coisas, eu falava também sobre, de certo modo, tangenciando, né? Sobre aquele momento de luto, né? Que o mundo vivia. Então, é assim que surge essa história. Ela faz, junto com o Som do Rugido da Onça e com o romance que eu estou escrevendo agora, é uma nova trilogia, né, que eu tenho chamado de Trilogia do Mato. E eu penso que a gente se debruçar, né, sobre esses males de origem da nossa da nossa formação enquanto sociedade, né? Que são males que atravessam esse território, atravessaram e atravessam esse território, são formas de pensarmos não só o passado e o presente, mas de pensarmos e projetarmos o futuro. A gente não vai ter, eu penso, um futuro luminoso nem individual, nem coletivamente, se a gente não se debruçar sobre essas violências, se a gente não entendê-las, se a gente não encontrar é, respostas a, aos seus mecanismos de perversidade. Então, nisso, há um projeto literário meu, né, de pensar esses lugares a partir dessas instâncias. Desculpa, esse clima maluco, eu tô com essa uhum. tosse fazendo aniversário já. Estamos todos assim. Eu também não estou tão bem assim. Mas, Micheline, não sei se quer dar sequência ou. Sim, que você.
querida, assim, ó, você falou aí da trilogia do mato, né? Por que o mato, assim, o que que você acha que o mato, ele sintetiza melhor melhor e ao mesmo tempo de uma forma mais distante essa estrutura que é vivida pelo grosso da população? O que que é o mato nesse sentido, assim? Eu acho que o mato são muitas coisas, né? É, já me fizeram essa pergunta e eu tenho a sensação que cada vez que eu respondo uma coisa diferente. Eu acho que o projeto de dominação colonial, ele procurou tirar o mato, né, desses territórios, de territórios como o Brasil. E o que é tirar o mato? É, é tirar essa potência selvagem Uhum, que, que é própria a esse território. Então, o Estado, a igreja, a escola, tudo isso se organizou, se, se agregou para tirar o mato da gente. E acho que o mato é quem vai nos dar ainda e ainda a resposta a essas violências. É, o Caminhando com os Mortos, ele abre não, tem uma epígrafe deslocada nele, né, que diz o seguinte, maior, como é, meu Deus, a pessoa, a memória da pessoa. deixa eu ver aqui. Se Deus é grande, Se o Deus mato é é grande, maior. o mato é maior. Isso. Isso. Se Deus é grande, o mato é maior. Essa era uma frase que correu o Brasil na época da Guerra do Paraguai, né, em que uma época em que houve uma coisa chamada os Voluntários da Pátria. Toda cidade tem uma rua que se chama Rua Voluntários da Pátria. O que eram os Voluntários da Pátria? Seriam pessoas que se voluntariavam para ir lutar na Guerra do Paraguai. Só que esse voluntariado foi um voluntariado à brasileira, era um voluntariado forçado, Aham, né? E havia forças policiais que iam nos aldeamentos, que iam nos lugares mais pobres, e os voluntários eram essas pessoas, indígenas, pobres, opositores do regime, os escravizados. E muitos, quando se sabia que essa polícia estava chegando, né, fugiam para o mato. Então, eu penso que essa frase ela tem uma dupla. Ela tem é uma dupla dobra, né? A primeira que diz que o mato é dono de tudo, né? Que o mato se sobrepõe a tudo, mas que diz também que as forças de Estado, as forças de igreja, as forças repressoras, a gente recorre ao mato para esconder, para guardar, para se fortalecer, para o que seja. Então, é nesse sentido que tanto o Rugido quanto o Caminhando e esse próximo romance, eles têm essa, sei lá, primazia do mato, né? O mato é um personagem também. entendi. É, dá uma feição bem assim anticolonial. Isso fica evidente nos dois romances, né? Acho que e você estava falando do mato, eu estava lembrando que essa lógica da fuga para o mato, ela continuou. Eu tenho na minha família o meu avô que foi para o mato no começo dos anos 40 para evitar a guerra também, para evitar ser convocado para ir para a Itália e tal. Então, Sim. isso aí é algo, né, que continuou essa estratégia de certo modo. E Mas de a gente certo, tem, desculpa te interromper, e de certo modo na pandemia também, muita gente fugiu para o mato, né? Eu tive vários amigos que, quando a pandemia começou, disse, não, estamos indo para o sítio, vamos para Piracaia, vamos para não sei onde, todo mundo, muita gente se acolheu no mato também na pandemia, então acho que o mato tem essa, o mato é mãe.
Uhum, uhum. No som do rugido da onça fica mais evidente, claro, isso por conta daquela terceira parte ali, que o discurso do mato é o discurso que rege toda a terceira seção, né, do romance. No Caminhando com os Mortos, essa potência selvagem do mato, ela acontece talvez de uma forma um pouco mais restrita ali naquela cerimônia ali ao final, né, que tem a Jurema, né? É isso? Sim, sim. Isso, exatamente. De qualquer modo, assim, tem uma presença forte desse trabalho no campo, da colheita ali da taboa, né? Dessa presença do rio, tudo A isso. presença, a presença de uma flora também, né? Uma flora que é pouco conhecida, que tem ali, sei lá, além das juremas, tem os moleques duros, tem várias plantas que são. Mas o mato no Caminhando com os Mortos é um mato que é reprimido, né? Ele é, ele é o tempo todo, ele é, sei lá, ele é limpo, né? Acho que uma das primeiras cenas do livro mostra que há uma jardineira na frente da casa, mas que foi arrancado, que não Uhum. existe mais, né? Então, é, é um mato menos exuberante do que no Rugido, de fato. Mas é a força que permite a desforra, né? Que Sim. permite essa vingança, né? Contra as forças religiosas ali, cristãs, né? Fundamentalistas, tal. Então, sem adiantar muita coisa aqui. Micheline, eu queria te perguntar sobre a estrutura do romance, né? Porque, assim, quando a gente começa a ler, depois daquele, uma espécie de prólogo duplo ali, a perspectiva das moscas sobre o cadáver, o início do relatório da perita, tal, aí a gente entra naquela assim, potência, assim, aquela sobreposição muito rápida dos depoimentos, que é todo um ritmo de fluxo ali, né? Diálogos entrecortados, você dá a perspectiva dos depoentes ali e tal. E aí, de repente, a gente cai num trecho mais no meio, quase chegando no meio ali, que é mais documental, que é mais sociológico, que é mais histórico, que o narrador se afasta, né? Dá um panorama. Como é que você pensa essas questões de ritmo? Porque depois tem uma terceira parte com as cartas da perita, depois o final fica mais fragmentado ainda. Como é que você pensa? Você planeja esse ritmo? Como é que isso é pensado para você? É, eu, desculpa, saiu um som aqui. Aham, É, eu acho que isso tem a ver, Ricardo, com um modo de estar no mundo, que é o meu modo de estar no mundo. De certa maneira, acho que todos os meus romances, eles têm essa alternância não só de vozes e perspectivas, mas também de foco narrativo. E uma ideia de mundo que é uma, que não é uma ideia original, obviamente, mas que é, sei lá, diz sobre mim, né? O mundo ele é fragmentário. O mundo ele é atravessado por vozes. Enquanto a gente está aqui conversando, tá o WhatsApp dando sinal lá fora, tem uma máquina é, trabalhando, tem vozes ao longe, e dentro da gente também tem mil e uma outras coisas e vozes acontecendo também, né? Então, é, tem o jantar de mais tarde, tem a conversa com o amigo pela manhã. Então, o mundo é esse emaranhado de vozes e fatos e eventos todos acontecendo simultaneamente. Então, como eu sou uma escritora ambiciosa, sou muito ambiciosa, no sentido de que o que eu desejo
é construir mundos. E para construir mundos, para dar uma sustentação de mundo, eu acredito que eu tenha que emular toda essa, é, todo esse fragmento, todo esse labirinto, né? Eu não consigo pensar num mundo que seja ordenado, né? Com começo, meio e fim, com tudo cronologicamente sequencial. Eu só consigo pensar um mundo que seja esse torvelinho. Então é isso que, de certo modo, eu coloco nos romances, né? Nas minhas narrativas, porque tá esse tempo espiralar, é, não só espiralar, mas circular e em zigue-zague, e, e essa confusão de vozes que se encontram, se desencontram, se atravessam. Então, sim, é pensado. Agora, como isso é colocado em curso, aí são outros 500, porque tem a ver um pouco com uma certa prática da poética, né? Então eu digo que esses romances, eles são todos escritos em voz alta, Uhum, porque eu vou trazer da poesia alguns elementos, né, para como instrumental para a narrativa em prosa e, e vou trabalhar com esses fluxos e com esses ritmos mais de ouvido. Na verdade, eu acho que não é exatamente de ouvido apenas, mas é uma associação entre consciência e ouvido. Não sei se eu estou me fazendo explicar. uhum. Agora, é algo que, para mim, foi uma exigência, assim, em termos de leitura, fazer esse deslocamento entre uma parte e outra. É claro que quando a gente chega mais perto do fim, tudo faz sentido e essas partes se iluminam ali mutuamente, né, simultaneamente. Mas de começo dá aquele Branco, choquezinho né? interessante, eu acho, né? Eu não acho ruim, acho bom ser sacudido também. Eu acho que quem lê, no fim das contas, acaba sendo um pouco sacudido com essas mudanças até certo ponto, principalmente que sai ali daqueles depoimentos e cai naquele momento da descrição da fundação da igreja e tal, dá uma certa torção ali que eu senti assim, mas claro que depois todo esse todo, né, que não é um todo de total, no fim das contas, porque é um agrupamento de fragmentos, de perspectivas, de vozes, como você disse, eles acabam se iluminando. Então, eu gostei muito disso. Eu não sei você, assim, Micheline, claro, você escreve ficção, não é o meu caso, né? Mas eu tenho, assim, de uns anos para cá, sentido dificuldade com a leitura de ficção, especificamente. Eu não sei se, eu tenho pensado um pouco sobre isso, não sei se é porque a gente vive uma era muito do documento, da exposição de si, da autoficção, etc. Tanto que um dos nossos dilemas é o estatuto da verdade, né? Assim, as fake news, a inteligência artificial, essas coisas todas. Mas eu tenho sentido assim que nessa era do documento eu tenho tido, não sei se sou só eu, se você é assim também, uma dificuldade de apreensão do que é ficcional. Você partilha disso? Como é que você pensa o estatuto do ficcional hoje, assim? Eu penso, Ricardo, que tudo é ficção, inclusive a verdade, né? É, tudo é contado, tudo que é contado é ficcional, né? Se eu for te dizer aqui, como foi meu dia até às 2:30 da tarde, pode ser factual, mas
é uma derivação do que poderia ser a verdade. Obviamente, isso tem implicações que podem ser muito sérias, né? E as fake news estão aí para provar isso. Mas eu acho que é isso, que a verdade ela é contada a partir de um determinado ponto de vista. E tudo que é contado a partir de um determinado ponto de vista tem esse viés ficcional. Eu sou uma escritora de diários, né? Eu escrevo diários desde os 12 anos. E hoje em dia, num momento em que que eu tenho uma consciência de que isso algum dia pode ser lido por alguém, né? Eu tenho me perguntado se eu escrevo com a mesma liberdade que eu escrevia quando eu tinha 12 anos de idade. E quando eu leio o que eu escrevia aos 12 anos de idade, é impressionantemente ficcional também, né? Há várias escolhas ali, né? Então, eu acho que a gente vive o tempo todo mergulhado nesse mundo da ficção. Mas a ficção, ela não é mentira. Ela não é mentira. As fake news, elas são mentirosas e criminosas. A ficção não é. Eu Uhum. não sei, é, filosoficamente, como é que a gente separa esse joio e esse trigo, mas eu acho que eticamente a gente consegue, discernir entre uma e outra coisa. Pois é, assim, eu não estava me referindo aos seus textos especificamente, claro, né? Sim, Assim, mas, em geral, ao Estatuto do Ficcional, é, não sei, eu acho que a gente vê o ficcional hoje de uma forma diferente sim, em relação ao que a gente via 20 anos atrás, ou qualquer coisa desse tipo. sim. Acho Eu que acho que a gente também tem uma coisa, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho a sensação de que hoje no Brasil a gente tem sei lá, vou chamar de escolas hum, de escrita que são um hum, pouco fabulativas, uhum. né? Então, parece que há um medo da fabulação, parece que há um medo da invenção. Então, isso para mim é uma dificuldade, né? Porque eu gosto, tanto como escrita quanto como leitora, eu gosto do fabulativo, eu gosto do espetacular, né? Na literatura. E eu acho que a gente vê essas escolas várias da autoficção que ficam muito em torno da própria vida, mas sem, sei lá, às vezes eu tenho a sensação de que falta um salto. Um salto que, por exemplo, o Sebald dava. Eu estou lendo um livro maravilhoso, que se chama Memória da Memória. Eu vou. Ele está aqui do meu lado, eu estou com uma edição portuguesa dele. Aí Aham. você dá uma. É de uma russa chamada Maria Stepanova. Deixa eu ver aqui. Memória Sim. da Memória. E é, tem uma narradora que vai ao apartamento da tia recém-falecida e descobre diários e diários e diários dessa tia, e que são diários factuais. Ela não vai fazer grandes voos filosóficos, ela vai dizer que comeu salada russa no almoço, que
foi à feira. É, são basicamente relatórios. Só que nisso tem uma potência de invenção, né, que foge do, sei lá, do biográfico em si, né? Então, eu não sei, não sei, posso estar falando bobagem, mas é uma impressão que eu tenho. Eu estava falando, né, que esse salto é, que a gente às vezes requer da autoficção poderia vir pela via da ironia, né, por exemplo, coisas desse tipo. Mas tem uma outra questão que me ocorreu, daí mudando radicalmente também de assunto, que é ali na página 108 do romance, né, Caminhando com os Mortos. Eu vou até ler o trechinho, Micheline, que é assim, a perita está ali, né, é, escrevendo as suas cartas, e ela cobra de si mesma uma responsabilidade com relação aos eventos, né? Os eventos violentos. E ela diz assim, né? Ela escreve assim: Hoje chorei debruçada sobre a pia, me perguntando se não deveria ter convencido sua família a deixar o caixão aberto, se não seria essa a atitude certa a tomar. Era preciso que todos vissem o que fizeram a você. E fico pensando num rasgo de onipotência que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tido essa coragem, talvez Celeste não tivesse morrido, né? O romance é essa coragem, no fim das contas? Como é que você vê essa relação entre a liberdade criativa e a responsabilidade cívica tua enquanto escritora, nossa, enquanto escritores? Eu acho que o romance, qualquer romance, não só esse como qualquer outro, eu acho que a primeira e inalienável forma de comprometimento dele é com a própria literatura, Uhum, é com contar uma boa história e prender o leitor a isso. Agora, obviamente, como sou eu que escrevo e eu, pessoa física, cidadã, eu sou atravessada por várias questões, políticas e sociais, isso, de certo modo, vai transparecer na minha obra. Eu tenho um cuidado, não sei se eu consigo, mas eu tenho um cuidado de que esse dado biográfico, que ele não transforme a obra em algo panfletário. Eu espero conseguir que não seja panfletário, mas que ele tenha essa marca minha, essa marca da minha vida, apesar de tudo. uhum. Mas eu acho que aí o melhor a responder é o leitor, se eu consigo ou se eu não consigo. Eu acho que eu não tenho é, suficiente distância para avaliar ainda, sabe? Talvez em algum momento eu tenha, mas eu tomo esse cuidado, sabe? É isso que eu estou pensando, né? Como não ser paternal, como não ser piegas, como não ser excessivamente emotivo, até nesses aspectos mesmo mais abstratos até, nem, não necessariamente até ideológicos, né? Mas é assim, você falou que quem tem que responder é quem lê e na minha leitura, sim, você consegue. Ai, que bom. Você sabe que para compor essa personagem, que é a Lourença, né, que é essa mãe que faz algo terrível, o meu cuidado foi redobrado com ela. Uhum, Porque, embora ela tenha feito algo terrível, eu queria que, em algum momento, o leitor a odiasse, mas que, em outro momento, o leitor sentisse compaixão por ela. Então, eu pensei essa mulher transitando, né,
nesses dois lugares, né? O de alguém que é capaz de cometer um, um crime tão horrível, mas que ao mesmo tempo é alguém tão desamparado, né? Porque eu acho que escrever o monstro, isso tem a ver com sua pergunta. Escrever o monstro é muito fácil, né? Porque você carrega as tintas do monstro e você tira a humanidade do monstro, né? E você entrega ele para o leitor, entrega ele para a sociedade, estampa ele nas manchetes de jornal. Agora, você vê o humano que é anterior ao monstro, é que é o grande desafio. Eu tentei, no caso de Lourença, dar humanidade para ela, para não cair no panfletarismo, para não cair no nesse lugar que eu acho que é muito fácil, sabe? De criar vilões sem qualquer perspectiva de redenção. Sim, deu, deu bastante certo, porque a fragilidade dela ali exatamente fica evidente, né? Por exemplo, a própria migração religiosa já é um sinal muito evidente dessa fragilidade, né? A forma como ela termina também, tudo isso tem. Você acaba construindo esse aspecto da compaixão que é algo que está na voz narrativa da perita, né? Em determinado momento ela vai dizer, olha, eu tenho ódio e tenho pena dessa mulher, né? No fim das contas. E aí eu queria te perguntar sobre essa voz narrativa dessa perita, no fim das contas, que para mim exerce a mesma função da Josefa lá no Som do Rugido da Onça, que é esse anteparo, né? Essa mediação, né? Que ao mesmo tempo que não deixa a imputação vir para a autora, no seu caso, né? Também coloca esse aspecto da escrita, da fotografia, enquanto responsáveis pela denúncia, no fim das contas, né? E geram uma identificação com quem lê, que é o público letrado urbano, em grande medida, né? Como é que você pensa essa mediação, assim? Tem um pouco, Michelin, eu estava pensando também não só nessa voz narrativa, mas no uso que você faz do indireto livre, que para mim parece muito com o que o Graciliano Ramos faz no Vidas Secas, que é Sim, nem se identificar totalmente com aqueles sertanejos, nem se desidentificar também. sim. Então fica uma espécie de um entre-lugar ali, entre aquele outro é como eu, mas também não é como eu. Ele é um sertanejo, num outro ambiente, de uma outra cultura. Tem É, uma. é, o modo tupinambá de ser, né? Tem uma ideia é, que eu acho que é muito pertinente para isso, que eu tento fazer e que você percebe, que você percebe em Graciliano também, que é eu posso ser você sem deixar de ser eu mesmo. Eu acho que não só no Rugido e no Caminhando, quanto na trilogia Infernal, isso é muito perceptível, né? Esse exercício da alteridade, né, que permite uma aproximação sem que se deixe de ser quem é. No caso da. É curioso, acho que ninguém até agora tinha feito essa ligação entre a Perita e Josefa. E elas realmente elas têm uma simbiose, né? Elas têm essa responsabilidade de contar a história de certo modo, né? Sob uma certa perspectiva, embora Josefa não seja
uma das grandes narradoras do Rugido, mas organiza os elementos, né? Como esses elementos chegam ao presente, como esses elementos chegam é, a esse rasgo contemporâneo. E no caso da perita, ela é uma, ela é uma escritora, né? Ela é uma escritora que se perdeu, que não seguiu, que não fez o que deveria ter feito. Uhum, A perita é uma mulher em crise, né? Ela é permanentemente em crise, né? Desde o momento em que ela sai da cidade dela para ir fazer uma coisa que não era o que ela queria, né? Que ela não tem, ela não tem raízes fixas em relação àquilo que ela deseja, né? Ela só consegue essas raízes quando ela deserta, né? Quando ela abandona o mundo, né? Mas ela, antes disso, ela fica ali. Ela lê os livros com o amigo, ela faz suas anotações, seus versos, suas, no, onde deveria ser a caderneta burocrática do trabalho, né? Mas ela só vai, se encontrar de fato com quem ela é, ou com quem ela deveria ter sido, quando ela deserta e quando ela vai para o mato. uhum, exato. O que é bem surpreendente também, assim, introduz uma coisa nova ali e, e liga o mato do começo com o mato do fim, né, um mato positivado, assim, né, mas nesse fim que também é um desterro, no fim das contas, né? Sim. Tem uma coisa que é que para mim também eu achei bem interessante no romance, que é a desforra, no fim das contas, né? Que é a vingança, que é a revolta acontecendo, no fim das contas, né? Que é veio à cabeça o Bacurau, assim, na hora, né? Aquela coisa da violência de quem é oprimido, no fim das contas, né? Eu tenho uma foto no Facebook, por exemplo, que é assim, como a poesia consegue e a vida não, né? E eu acho que a literatura consegue essas coisas, né? Trazer essa desforra, trazer essa vingança, né? E a gente fica sempre com a frustração de a vida não estar conseguindo fazer a mesma coisa que a literatura. Você diria que tem uma pauta assim anticolonial na sua literatura? Eu acredito que sim. Você estava falando nisso da desforra e me veio uma lembrança de infância. Na verdade, de adolescência, eu já devia ter, sei lá, uns 13 para 14 anos. E por conta do trabalho do meu pai, a gente foi morar numa cidadezinha muito, muito, muito pequena. E eu tenho, eu digo que eu tenho PhD em cidadezinhas pequenas e do mato Uhum, por conta dessa vida, né, da infância e da adolescência. E uma das coisas mais impressionantes que eu vi foi, eu acho que em 1987, 86, 87, por aí, uhum, um saque, né? O saque é uma feira, né, da cidade em que a gente morava. E foi isso, surgiu gente, uma multidão, sabe-se de onde, porque a cidadezinha era muito pequena, e era uma multidão que vinha do mato, invadiu a cidade e saqueou a feira, saqueou o comércio, uma coisa assim impressionante. Esse motivo do saque, né, desse levante, né, ele vai aparecer na trilogia Infernal, num dos livros da trilogia Infernal, que eu não vou recordar qual, acho que no primeiro, acho que no Aqui do Coração do Inferno. E vai reaparecer nesse levante
do Caminhando com os Mortos, e vai aparecer, de certo modo, naquelas onças que vão atacando as populações ribeirinhas, que vão atacando os brancos e não brancos ali na floresta, na borda da floresta. Então, eu acho que essa força de levante é uma força que ela é muito reprimida politicamente, né? As pessoas elas, elas escolhem se horrorizar com a fachada de um banco quebrada, por exemplo, né? Destruída, ou com pontos de ônibus vandalizados, mas elas não se horrorizam com crianças vivendo embaixo do minhocão, por exemplo, né? Uma população de rua é, a, ao Deus dará. Então, eu acho que essa força de levante, ela existe, reprimida, mas existe, e ela dá sinais. Que eu acho que é uma coisa que o Kleber trabalha muito bem, inclusive, no Bacurau. Não é a primeira vez que fazem essa relação entre o Caminhando e o Bacurau, né? E acho que tanto eu quanto o Kleber, a gente é de uma geração que ali em Pernambuco a gente viu muito isso, desses Uhum, saques, desses levantes do povo uhum, do mato invadindo as cidades, né? uhum. Toma uma aguinha. É o efeitos efeitos da ambientais, né? Dessa desgraça ambiental que a gente está vivendo também. Maravilha. Faz parte. Micheline, é isso, assim, achei maravilhoso teu romance, recomendo aí, pessoal. A gente sempre deixa o link para as pessoas comprarem também o romance. Também recomendo que comprem nas livrarias de rua, né, para fortalecer esses espaços também. E gostaria de te agradecer, foi uma maravilha de conversa. Muito bom Eu que mesmo. agradeço, Ricardo, e fiquei bastante feliz da gente conversar sobre o Caminhando e de ver aí livros meus que, assim, é muito difícil de encontrar e é muito difícil das pessoas verem. São livros pelos quais eu tenho bastante carinho. Joia. Eu também. Estão aqui ainda, com certeza. Maravilha, gente. Então, até a semana que vem, aí voltamos com mais outro livro. Um abraço, obrigado, Micheline. Beijos.